Olá, hoje nós vamos iniciar a apresentação das principais funcionalidades da plataforma e-Scholar. Então, após logar na plataforma, a gente encontra a apresentação dela dessa forma. Então, aqui a gente tem o menu à esquerda e as opções aqui também. Por onde a gente inicia? É importante a gente iniciar o uso da plataforma no primeiro acesso, fazendo o cadastro dos estudantes. É muito importante, então, que a gente tenha os nossos alunos cadastrados aqui. No meu caso, apenas um estudante. Nós precisamos também, após a inclusão dos estudantes, passarmos então para o planejamento. O planejamento é o passo mais importante. E nós precisamos começar pelo planejamento anual. Então, eu cliquei na aba Planejamento e inicio o planejamento anual. Aqui eu já fiz o planejamento do meu ano de 2023, né? Então, quando a gente clica na aba Planejar, ele vai abrir aqui as funcionalidades do planejamento. Eu vinculei esse aluno ao ano letivo em que ele se encontra, programei o meu período de férias, né? Programei o início e o fim do ano letivo. Então, vou fazer aqui como se eu estivesse criando um novo ano. Planejamento anual. Se eu vou cadastrar um novo ano, ele vai aparecer para mim desse jeito. Então, é importante eu atribuir para quem é esse planejamento, fazer um planejamento anual, então, para um ou mais alunos. O ideal é que cada aluno tenha o seu planejamento, né? Aqui o ciclo escolar, porque quando eu coloco o ano escolar que essa criança se encontra, ele já vai trazer para mim ali os eixos temáticos, segundo a BNCC. Então, por exemplo, se eu colocar no ensino fundamental, colocar aqui sexto ano, então ele vai já colocar para mim aqui as principais áreas de conhecimento. Então, linguagens, né? Aqui matemática, ciências humanas, que é história e geografia, ciências da natureza, ensino religioso. E eu posso adicionar novas áreas de conhecimento também. Para cada área de conhecimento, eu vou criar cadernos. Lembrando que os cadernos, eles têm aqui também uma opção de fazer o cadastro individualmente, e eu já vou explicar o que são os cadernos. Os cadernos são não propriamente aquele livro que você vai utilizar para trabalhar com a criança, tá? Mas, por exemplo, dentro das linguagens, que é língua portuguesa, as artes, educação física, eu posso criar o caderno língua portuguesa, posso criar o caderno artes, o caderno educação física e o caderno inglês. Os materiais, os recursos didáticos que eu vou trabalhar para desenvolver essas áreas do conhecimento, eles são diversos. Por exemplo, em língua portuguesa eu posso usar 2 ou 3 materiais distintos, assim como a matemática. Eu posso usar um livro de um determinado professor, um livro didático, posso acrescentar ali junto, depois ali nos recursos, eu posso utilizar o Abaco, pode utilizar material dourado, enfim, vários recursos, plataformas, professores, mas eles vão estar dentro do caderno, que é a área do conhecimento ali, né? O caderno vai ser dentro da área do conhecimento. Então, a matemática, eu posso dividir a matemática também, né? Então, se eu preferir assim, por exemplo, um aluno do ensino médio, eu posso colocar ele ali numa divisão, tá? Assim como ciências da natureza. Como está aparecendo aqui ensino fundamental, ela aparece ciências da natureza. Mas eu posso já num aluno de 8º ano, 9º ano, dividir entre química, biologia, colocar a física separadamente também. Então, após fazer o cadastro do ano, eu vou programar o período do ano letivo. Se você está começando o ano no metade do ano, não tem problema, para a plataforma não tem diferença. Então, você pode começar, por exemplo, a partir do dia 1º de setembro até o dia 31 de dezembro, por exemplo. Não haveria problema, tá? Lembrando que hoje é 31 de agosto. Então, você vai colocar aqui a opção se você incluirá os sábados e domingos nos seus dias letivos, e qual será o período de férias, um período, 2 períodos, tá? Então, aí ele automaticamente vai calcular os dias letivos previstos para aquele ano que você está cadastrando na plataforma. Então, a gente começa com o cadastro dos estudantes, que é o primeiro passo, tá? Que também é bem simples. Novo estudante.
Quando você clica aqui em novo estudante, ele abre essa aba aqui, você pode subir uma foto, pode atribuir uma cor, isso facilita para quem tem mais de um estudante, para visualizar as atividades daquele estudante, tá? Aqui são questões opcionais, como temperamento, estilo de aprendizagem, outros critérios que você acha importante colocar, é opcional de cada família, certo? Sempre cadastrar, né? Quando terminar o cadastro, clicar aqui em cadastrar. Então, cadastramos estudantes, cadastramos o nosso planejamento anual, e aqui na aba planejamento anual, nós temos o planejamento de aula e o planejamento semanal. Então, qual seria a diferença desses planejamentos? Olhando aqui, eu não uso muito os planejamentos de aula ou planejamentos semanais, tá bom? Mas o que é planejamento de aula? Então, é importante a gente entender que o planejamento de aula, ele não é uma aula específica. Eu sempre costumo falar isso para as mães. No ambiente escolar, nós trabalhamos com vários planejamentos. Nós temos um planejamento anual, e esse planejamento ele vai nortear o nosso planejamento semestral, e esse planejamento semestral vai nortear o nosso planejamento bimestral ou trimestral, dependendo da escola. Depois nós temos um planejamento semanal, então a semana dentro daquele bimestre ou trimestre, e aí o planejamento diário, que é o planejamento de aula diário. Porém, todos esses planejamentos se chamam planos de aula. Muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento da área pedagógica, não é professor, a gente pode pensar assim, nossa, esse planejamento de aula significa uma aula, né? Significa apenas uma aula, então o pai fica meio pensando, eu tenho que cadastrar uma aula apenas? Então, não. O que é esse planejamento de aula? Por exemplo, eu criei aqui alguns planejamentos para testar o uso da plataforma. O advento de Natal, certo? O advento de Natal, ele não é feito no único dia. Ele é feito em 30 dias, né? 25 dias, na verdade, né? A gente inicia ali no início de dezembro. E aí, o que acontece? Eu planejei ele como planejamento de aula. Então, todas as atividades, depois que eu vou atribuir a esse planejamento de aula, elas vão estar correlacionadas. Então, como que eu faço para planejar uma aula? Eu clico em cadastrar, e aqui eu posso criar uma aula, por exemplo, da Semana do Meio Ambiente. Vamos supor que a família, o professor queira trabalhar essa temática com seus alunos, então vai criar uma aula denominada Semana do Meio Ambiente. Ou, por exemplo, uma semana cultural. Vamos usar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, porque eu falo do Rio Grande do Sul. Nós temos a Semana Farroupilha, que é uma semana onde se estuda muito a cultura gaúcha. Então, eu posso criar um plano de aula denominado Semana Farroupilha. Esse plano de aula ele vai ser trabalhado de quando a quando. Então, eu vou colocar quais os alunos que vão trabalhar dentro desse planejamento, né? Quais os cadernos que vão estar vinculados. Lembra lá dos cadernos que a gente usou no planejamento? Pois é. Então, dentro das áreas do conhecimento, quando eu penso em trabalhar, por exemplo, a questão da Semana Farroupilha, eu posso usar o caderno de artes, eu posso usar também questões de geografia, história, língua portuguesa, matemática. Então, eu consigo elaborar um plano de aula multidisciplinar e envolver os meus alunos nesse planejamento de aula. Onde vai acontecer? Bom, essa aula ela vai acontecer também em casa, vai acontecer no museu da cidade, enfim, eu posso colocar aqui. Quais os objetivos que eu tenho? Quais os objetivos que eu tenho para essa aula, né? Quais os objetivos que eu tenho para essa aula? Então, eu vou colocar ali os objetivos, o local, quais os métodos que eu vou utilizar, quais os recursos necessários para essa aula, haverá um tipo de avaliação para essa aula, qual que vai ser a avaliação? Olha, a gente resolveu que no final dessa aula, a gente vai realizar um projeto, a gente vai realizar uma pesquisa, a criança vai ter que criar um vídeo, vai ter que criar um cartaz, enfim, você pode colocar isso aí também, certo? Esse seria o planejamento de aula, ele vai nortear atividades e aulas durante a sua semana. Depois a gente vai ali para a aba calendário para entender um pouquinho. E o planejamento semanal, como é que funciona, tá? Algumas pessoas utilizam currículos que
criam essa oportunidade de fazer esses planejamentos semanais. Um currículo bem conhecido, bem difundido aqui no Brasil é o Classical Conversation. Esse é um currículo que ele está baseado em semanas. Então, a família pode trazer as semanas lá do currículo e cadastrá-las aqui. Então, a semana 1, quais vão ser as atividades, tá? Quais a semana 2. Então, sempre atribuindo aos meus estudantes, essa semana é muito importante fazer essa correlação. A plataforma, ela funciona a partir do momento que nós alimentamos as informações nela contida. Então, a minha semana, ela tem que estar relacionada a um planejamento anual, ao ano escolar, tá? A que período letivo essa semana se corresponde? Então, vamos supor que eu estou começando um planejamento agora, dia 1º de setembro. Então, a minha semana, essa semana vocês vão definir qual vai ser a duração dessa semana, né? Mas o ideal é que ela não seja maior que um período de semana de aula mesmo. Então, a semana 1, ela vai durar, por exemplo, da segunda-feira, da primeira segunda-feira de setembro, até a primeira sexta-feira de setembro, por exemplo, certo? Vai ter sábados e domingos incluídos nessa semana? Sim ou não? Esse fica a critério do planejador, né? No caso, a seu critério. Automaticamente, ele vai te dar também os dias letivos que estão atribuídos a essa semana. E se haverá um período de férias dentro desse planejamento. Então, você pode colocar o seu ano dividido por semanas. Então, como eu falei, a gente trabalha assim no ambiente escolar e a gente traz essa prática para o ambiente aqui do uso da plataforma eScholar. Certo? Então, aqui estaria a aba Planejamentos. Então, nós começamos com os estudantes, passamos pelo planejamento, tá? E os cadernos, né? Os cadernos, na verdade, eu deveria ter até mencionado antes para vocês, mas é muito importante a gente pensar no planejamento anual antes, tá? E o planejamento anual, ele já linka a gente com o caderno, né? Como eu mostrei para vocês. O planejamento aqui, quando eu vou cadastrar, ele já me linka ali com o caderno, porque é uma correlação muito importante para a plataforma, que é ali quando eu coloco todos os... Opa, fiquei no planejamento de aula, deixa eu colocar aqui no planejamento anual, ele já vai fazer essa correlação com os cadernos, porque isso é algo importante aqui para a plataforma. O que são os cadernos? Então, cliquei aqui na aba Cadernos. Os cadernos são aquelas disciplinas, digamos assim, que eu vou trabalhar dentro das áreas do conhecimento. Então, eu mesma nomeio dessa forma: artes, ciências, educação física, inglês, esporte, tá? O nome do caderno, ele é muito particular de cada família. Então, essa nomenclatura fica muito a critério de vocês. O importante é que o caderno, quando eu cadastrar esse caderno, eu vou atribuí-lo sempre a um aluno, né? Eu vou colocar um nome nesse caderno, eu vou selecionar também uma cor, e aí, esse caderno, ele precisa estar relacionado lá com a minha área de conhecimento. É importante que esse caderno esteja relacionado com a área do conhecimento. Por isso que eu comecei mostrando a aba planejamento ali para vocês. Então, a primeira coisa é criar esse planejamento anual. Então, quando eu crio o planejamento anual, automaticamente a plataforma me conduz para a criação dos cadernos, porque eles vão estar dentro das áreas do conhecimento. Certo? Aqui, então, temos a aba Cadernos. Após isso, nós temos aqui o calendário. E aqui surgem algumas dúvidas, e eu quero esclarecer para vocês. Indiferente de quantas aulas você cadastrou no planejamento de aula, ou quantas semanas foram cadastradas no planejamento de semanas, elas precisam estar criadas aqui no calendário. Então, quando você clica aqui no botãozinho, no canto inferior direito, no botãozinho, nesse aqui, ó, no maisinho, ele abre a opção para eu cadastrar novo dia de folga, novo dia de aula e nova atividade. Aqui nós temos 3 opções. O dia de folga é um dia de folga mesmo, então pode ser um feriado, pode ser um dia que você se deu folga por algum motivo, não realizou atividades, você pode vir e alimentar a plataforma com essa informação. O que é a nova aula? É a aula propriamente dita.
Se vocês observarem, aqui eu tenho aula de português, aula de inglês, aula de matemática, certo? Quando eu clico nessas aulas, aqui no botão editar, essas aulas aqui, elas estão relacionadas com o caderno, certo? Então, vou criar aqui uma nova aula só para nós entendermos como funciona. Eu clico aqui em nova aula, eu coloco o título dessa aula. Vamos imaginar numa aula que eu fiz uma visita ao museu. Você pode cadastrar ela como aula. Você pode cadastrar também como atividade. Eu vou colocar outro nome aqui para até ficar diferente. Eu vou colocar aqui educação física, tá? Então, uma aula de educação física. Existe um plano de aula específico para essa aula? Lembra que eu falei para vocês do plano de aula lá, chamado Semana Farroupilha? Se eu tivesse criado esse plano de aula, eu poderia vincular essa nova aula àquele plano de aula lá. Nesse caso, eu não tenho plano de aula para vincular, mas é importante, se você criou os planos de aula lá, você tem que vincular as suas aulas aqui no calendário àquele plano, porque senão a plataforma não vai entender que estamos falando da mesma coisa. E aí depois, na contagem dos dias letivos, não vai aparecer. Sempre relacionar o estudante, a plataforma não deixa avançar sem. Qual é o caderno dessa aula? Então, qual é o caderno? Esse caderno, ele está linkado com a área do conhecimento. Então, eu posso colocar aqui ao esporte. Tem alguma outra área do conhecimento que a criança vai desenvolver nessa aula? Pode haver. Não é o caso específico aqui de educação física, mas poderia, por exemplo, ser uma aula que está vinculada aos cadernos de ciências, história, geografia, mais de um caderno. Eu vou colocar a data, eu coloco o início e o fim dessa aula e se essa aula é recorrente, se ela vai se repetir. E aqui é muito importante a gente entender que se é uma aula que acontece, por exemplo, toda segunda-feira, eu posso colocar que ela tem uma recorrência semanal e eu posso dizer quantas repetições eu quero criar na plataforma. E aí eu jogo essas repetições lá para frente, não preciso ficar criando essa repetição manualmente toda vez. Perfeito? A descrição da aula, se você quiser fazer, certo? E aí a gente clica em cadastrar e a aula vai aparecer aqui, como uma dessas aqui. A diferença de aula e de atividade é exatamente essa. A atividade pode ser uma atividade que surgiu de uma forma não planejada ou planejada, mas surgiu. Vamos supor que apareceu um museu itinerante na sua cidade e você resolveu levar os seus filhos, levar os seus alunos. E aí o que acontece? Eu vou criar uma aula para dizer que essa atividade aí está relacionada a alguns cadernos, entendeu? Então, eu posso criar uma atividade aqui chamada Visita ao Museu, posso relacionar os meus alunos, aí é interessante, se você tem mais de um aluno, você levou todos os alunos, pode relacionar. A quais cadernos essa atividade vai estar linkada? Então, olha, quando uma criança visita o museu, que museu era? Era um museu de ciências? Era um museu de história? Então, a gente pode criar essa relação aí e alimentar a plataforma com essas informações. A data que ocorreu, o horário, se teve recorrência, se foi uma atividade pontual, ela não teve recorrência, né? Você criou ali, e aí você vai descrever como foi essa atividade, subir imagens, você tirou muitas fotos desse passeio, pode subir essas imagens aqui na plataforma. Bem tranquilo. Sempre vai aparecer aqui as atividades que eu fiz. Por exemplo, eu tenho que colocar as atividades de quinta-feira. Eu vou pensar aqui na de quarta-feira, né? Do dia de ontem. Então, o que a gente fez ontem em matemática? Então, eu clico em editar, descrevo aqui as atividades que foram realizadas. Se houve, se eu tirei alguma foto, tem um PDF dessa imagem, algo interessante, eu posso alimentar a plataforma com isso também. E o mais importante de tudo, tá vendo a diferença entre essa atividade e essa? É que essa aqui eu já cliquei como realizada, essa aqui ainda não. Então é importante eu clicar para a plataforma entender que a atividade foi realizada, senão ela também não aparece no relatório e também não é contabilizada nos meus dias letivos. Essas são as funcionalidades do meu calendário. Eu tenho a possibilidade aqui de imprimir o meu calendário.
tá? Então, eu posso agendar todas as minhas aulas que estão previstas aí, que não aconteceram ainda, né? E eu posso criar, clicar no botão aqui, imprimir, para ele imprimir aqui as minhas atividades que estão. Ou ainda, deixa eu ver aqui, ou ainda criar aqui um relatório. Quando eu clico na aba relatório, eu posso também selecionar o período, se é da última semana, último mês, último ano, ou se eu quero uma data específica para entender quais as atividades eu fiz. Importante marcar aqui no relatório o que eu quero que apareça no meu relatório: atividades, aulas e cadernos, ou só aulas, ou só cadernos, certo? Para qual estudante eu quero tirar o meu relatório? Para todos? Então, eu tenho que marcar todos, tá? Ou só para um específico. Então, eu posso tirar aqui e gerar o meu relatório. Então, essas são as principais funcionalidades aqui da aba da opção calendário, também podendo filtrar só por estudante. Como eu tenho um estudante só, fica mais complexo. Eu também posso visualizar ele através das semanas ou na versão aqui, na opção mensal, ok? Então, essas são essa aba calendário. Aqui, planejamento, já passamos. Aqui, a loja, ela vai te redirecionar para a loja da plataforma. Então, você tem várias opções de materiais aqui para aquisição. Lembretes, tá? A plataforma te dá a possibilidade de criar lembretes, mas é importante que ele só vai te lembrar se você estiver logado na plataforma. Então, essa é uma funcionalidade que ainda está prevista melhorias nela para a gente utilizar aqui a aba lembretes. Aqui, na aba materiais, também são materiais disponibilizados pela plataforma. Então, você tem, por exemplo, algumas aulas aqui da Charity, né? Você pode assistir, olha só, vários materiais aqui disponíveis para o seu enriquecimento no planejamento. Então, tem vários materiais aqui. A aba relatórios, ela vai te proporcionar a criação de relatórios, certo? Também filtrando pela data, ou pelo estudante, o que você quer que apareça nesse relatório, certo? Aqui na Tire Dúvidas, então, é para conversar com a equipe, tirar suas dúvidas. O apoio profissional, então, são alguns profissionais que trabalham, tá? Não é assim de forma ligada à plataforma. Para você acessar esses profissionais, é um trabalho que eles fazem independente, tá? Então, tem vários profissionais aqui que você pode consultar. Nessa aba aqui, nosso homeschool, ela está aqui embaixo, mas ela é muito importante, tá? Você precisa colocar aqui alguns dados sobre os seus valores e a missão da família homeschool. Então, é importante você colocar aqui também, você tem a possibilidade de imprimir e colocar na parede da sua casa aí. Aqui na aba cadernos ainda, deixa eu ver uma coisa, que é no caderno aqui, cliquei no caderno aqui, dentro da aba caderno a gente tem essa possibilidade também da timeline, olha só, ele gera a timeline aí dentro daquele caderno ali. É bem interessante também para você utilizar. Certo? Vou voltar aqui no início. Esse símbolo aqui de conectividade, ele nos mostra sobre a parte da rede social da plataforma. Então, uma rede social que você tem condições de conversar com famílias que têm a mesma visão sobre educação que você, certo? Então, aqui tem as possibilidades da nossa rede social. Então, as famílias compartilham algumas ideias, algumas coisas aqui também. Para usar a rede social é bem simples, tá? Se você quiser fazer uma postagem, clicar aqui. É importante, deixa eu colocar aqui. É importante, ó, você viu onde eu cliquei aqui no meu nome, no lapisinho. Sempre que tiver um lapisinho, a ideia é editar, né? Que você também possa mudar o seu nome aqui, tá?
porque senão ele aparece só o número lá do seu cadastro na plataforma. E vejamos. Então, a aba estudantes, a aba cadernos, certo? Então, essas são as principais funcionalidades do calendário. Ali você tem a possibilidade também de fazer os seus relatórios direto por ali. Aqui são os planejamentos, como eu falei, né? Alguns planejamentos eu utilizei, também pode fazer a timeline. Aí, no caso, né, como eu acabei não utilizando aqui, ele não está me dando essa timeline. E também pela data aqui, que você pode mudar, tá? A data ali, que eu não me lembro exatamente de quando aquela semana ali. Mas se você fizer uma semana ali de aula, um planejamento de aula e relacionar vários cadernos, você vai ter a timeline de todos os cadernos, todas as atividades que foram realizadas para aquele planejamento ali de aula. Então, sempre que tiver uma data, vai ter ali a opção calendário para você escolher a data. Certo? Então, aqui são as principais funcionalidades da plataforma. O sininho sempre traz alguns lembretes de atualização. E lembrando, então, que a plataforma, ela precisa de um exercício diário, ou pelo menos semanal, uma vez por semana, para alimentar as informações. E aí, isso que vai gerar conteúdo para você imprimir os seus relatórios. Tá bem? Então, apresentei aqui para vocês as principais funcionalidades da plataforma. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Um abraço e Deus abençoe.